Para você que está buscando formações diferentes, associar os seus conhecimentos a novas profissões ou até mesmo aperfeiçoar na área que você já atua, você precisa acompanhar esse bate-papo aqui com o professor Daniel Nascimento, ele que é odontólogo e também farmacêutico, tem um mestrado na área, mas a gente vai falar tudo nesse bate-papo. Então vem com a gente e fique por dentro. E hoje a gente vai bater um papo muito especial com o Daniel Martins do Nascimento. E o Daniel, ele tem dupla formação. Vocês vão entender o porquê, como que é toda essa história do Daniel nesse envolvimento na vida profissional. Ele que é odontólogo e é farmacêutico. Então seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, acho que é um prazer enorme. E hoje é muito comum a gente ver o tanto que os profissionais têm procurado se qualificar, às vezes fazer formações semelhantes, até porque, como você falou, odontologia e farmácia são duas áreas que acabam que são muito interligadas. Então, por exemplo, na minha história, comecei como farmacêutico, me especializei depois em indústria. Como que era na época? Porque eu me lembro que mais antigamente, vamos dizer assim, 15, 20 anos atrás... Vai entregando a idade, né? Era quase o quê? Era farmácia bioquímica. Não tinha uma coisa assim? Era geralmente assim, a nossa formação eu formava em farmacêutico, a gente não tinha essa área de alimentos que tem hoje, que amplia muito o nosso ramo de trabalho. Sim. Você, na verdade, você poderia fazer ou análises clínicas, que é essa parte laboratorial, que nem o pessoal da biomedicina, ou indústria, que foi para a área onde eu foquei, até porque eu me formei na UEG, e lá é um polo industrial, então assim, é onde foi surgindo as oportunidades, fazendo estágio, tudo, e me formei e acabei atuando por lá há muitos anos. Entendi. Isso é Anápolis? Anápolis, isso. E, na verdade, sempre trabalhei em indústria, trabalhei em empresa nacional, trabalhava com pesquisa e desenvolvimento, que assim, era aquele sonho de desenvolver o medicamento, desenvolver a medicação genérica. Posteriormente, fui para a multinacional trabalhar com a medicação oncológica, onde a gente realmente trabalhava com pesquisa clínica, que é um processo muito interessante, que a gente até vê uma falha no Brasil, porque países fora, você vê muito, por exemplo, uma doença que ela não tem uma cura. Geralmente, nesses casos lá, é muito divulgado tratamentos experimentais que aqui não divulgam. Então, a gente trabalhava com isso e medicações lançamento, no caso da Roche, que era uma empresa que trabalhava com medicações para tratamento de câncer. Sim. A gente fazia a parte do quê? De desenvolvimento clínico, e às vezes pegava paciente de tudo quanto era parte do Brasil e fazia os testes em laboratórios específicos. Entendi. Só que depois o sonho de ser dentista fala mais alto, mesmo atuando como farmacêutico, fui fazer odontologia, fiz especialização, fiz mestrado, e que na verdade foi aonde casou as duas coisas, porque acaba que muito dentista tem uma dificuldade muito grande em farmacologia. E aí foi onde foi surgindo as oportunidades, e aqui até na própria União Goiás falou, poxa, vamos juntar todo mundo, vamos colocar o Daniel um pouco na farmácia, na biomedicina ali, aonde a gente consegue atuar. E é que nem você falou, a farmácia é uma área muito grande. Hoje em dia o farmacêutico, ele trabalha em indústria, trabalha em alimentos. O pessoal da biomedicina também trabalha em estética. Sim. Que o pessoal da farmácia, biomedicina, que é o que está em alta hoje, odontologia, farmácia, todo mundo querendo ir para essa área, né? E é um campo muito importante que, assim, tem diversos... Porque geralmente o pessoal pensa farmacêutico em drogaria. Exato, trabalhar atrás do balcão, né? Que é onde eu tenho procurado conversar com os alunos e explicar justamente sobre isso. Que, assim, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa e tem muitas oportunidades de trabalho diferente aí, que, na verdade, às vezes, até alguns alunos que eu já conversei, falaram, foca no inglês, que tem muita multinacional com muitas oportunidades. Exatamente. Que às vezes o pessoal foca só, eu vou para drogaria, eu vou para farmácia, que às vezes não necessariamente, talvez hoje seria a melhor área para o pessoal, tanto financeiramente como satisfação profissional. Sim, claro. Até porque o farmacêutico ali, ele fica engessado. Exatamente. Ele fica ali atrás, às vezes vai entender muito dos fármacos que estão dentro da prateleira. Exatamente. É importante o farmacêutico, hoje, pelo menos na minha época, o farmacêutico ele tinha uma atuação, mas as próprias farmácias eram um pouco restritas, que o farmacêutico, às vezes, ele tentava orientar,
Mas era mais forte a questão do balconista e tudo. Sim. Hoje, com a vantagem que a gente tem de grandes franquias, grandes redes de farmácia, que realmente eles se preocupam com o farmacêutico, prestando aquela atenção farmacêutica, aquela orientação para o paciente, porque acaba que hoje em dia no sistema de saúde é muito corrido, às vezes o profissional médico ele não consegue orientar adequadamente o paciente. Que aí é onde o farmacêutico ele entra nessa área atuando e orientando. Justamente. Agora, uma coisa que não mudou nesses anos, de 2002 para cá, que eu vejo muito grupo do pessoal de farmácia aqui dando print a foto da receita para tentar descobrir ali o que o médico escreveu. Isso aí era importante mudar, porque desde a nossa época a gente tinha que tentar descobrir o que estava escrito ali. É quase um hieróglifo, né? É quase isso. E aí, às vezes, pelo menos hoje, a gente tem essa vantagem que tem um grupo onde você recorrer, né? É verdade. Antigamente a gente não tinha disso. De fato. E você falando sobre essas áreas afins, você acabou fazendo 2 cursos que estão no imaginário, no sonho das pessoas, que é farmácia e que é odontologia. Pelo que você contou, Daniel, você foi muito bem realizado dentro da farmácia, mas ainda tinha o sonho de fazer odontologia. Isso. Como que isso martelava na sua mente quando você já trabalhava enquanto farmacêutico, mas tinha essa vontade? Na verdade, a história é um pouco mais complicada, viu? Que eu sempre prestava odontologia, eu sou de Uberlândia, e na época a namorada passou em farmácia aqui na UEG. E aí foi onde ainda bem que eu casei, pelo menos com a mesma, tô até hoje junto, vim fazer farmácia, mas assim, acaba que muita gente que faz farmácia, a gente conversa e odontologia são 2 áreas que o pessoal geralmente sempre são bem afins. E, na verdade, é que nem você falou, graças a Deus, tive a oportunidade, até o que eu converso com muitos alunos também, essa questão, assim, sempre fui muito dedicado, por exemplo, de estágio, na época na UEG é um pouco diferente, a gente tinha até o 5º período matutino e depois era só noturno, então, assim, eu me formei com mais de 4.000 horas só de estágio. Uau! Que é o que eu falo pro pessoal, falo, gente, não faz estágio pensando em simplesmente cumprir as horas curriculares, faz estágio procurando aprender e se diferenciar, porque é o diferencial que a gente tem no mercado e aqui a gente tem muita possibilidade, a faculdade tem muitos campos que consegue oferecer, ajudar, então isso para o aluno, ele, independente da área que ele atue, ele consegue ser bem realizado e ser bem sucedido na área. Vai depender mais da dedicação do profissional, porque assim, igual por exemplo, as 2 vezes, pessoal quando eu formei, tem muito farmacêutico, tem muito odontólogo, mas tem espaço para quem se dedica e quem se diferencia. Você sempre vai ter aquela conversa de que o mercado está saturado, o mercado está saturado. Entra ano, sai ano, as profissões se atualizam e as pessoas dizem, poxa, o mercado está saturado. Mas está saturado para quem é o comum, né, Daniel? Exatamente, para quem quer ser a média. Tanto que, por exemplo, tem muita gente que até, às vezes, tem aquele preconceito, é faculdade particular, é faculdade pública. Tem N amigos de faculdade particular que se dão muito melhor numa profissão. Por quê? Porque a faculdade particular a gente tem estrutura, você tem incentivo, que às vezes a gente consegue ter uma forma de trabalhar, ter experiências muito melhor do que em outra faculdade. Então, assim, aqui a gente tem uma estrutura muito boa, a gente tem oportunidades, campo de trabalho, campos de estágio, que ajuda a gente a se diferenciar muito. Então, assim, se o aluno ele tem interesse, se ele quer, a gente consegue dar estágio, a gente consegue dar oportunidades para o aluno se diferenciar no mercado e conseguir realmente, assim, ser bem sucedido na profissão. De fato, essas oportunidades que a UniGoiás acaba gerando para os alunos, como horas complementares, simpósios, os campos de estágio, tantas palestras e cursos online que hoje a gente tem, né, com muita facilidade, para poder somar a esse conhecimento, agregar a esse conhecimento que o aluno leva para casa ao finalizar o curso. Isso faz toda a diferença no mercado de trabalho, né? E hoje é uma diferença muito grande e interessante que você falou. Lógico, a questão, principalmente no início da pandemia, online ele foi uma realidade que o pessoal às vezes ficava um pouco restrito, meio receoso, mas que hoje, por exemplo, eu vejo o online ele é muito melhor. Por quê? Porque às vezes quando você tem aquela teoria que ela é feita ao vivo, do mesmo jeito que a gente está aqui, a gente consegue fazer e expor, aquela aula fica gravada, que você consegue ver e rever quantas vezes, e que antigamente você não tinha essa possibilidade. Não. E a parte clínica, a parte prática, a parte o que for, você tem o atendimento prático ali, que é onde você concilia a teoria, eu vejo quantas vezes eu precisar para entender, e consigo conciliar com a parte prática. Então isso é uma tendência que vai só se estender. A gente vê em grandes tempos que já estão trabalhando dessa forma e que realmente vai ser a tendência e é onde a gente vai desenvolver. É o que a gente atua e trabalha forte, que a gente
faz essa parte, tanto do online, tem a parte do presencial e que vai, assim, a gente trabalhando realmente de acordo com o que é a tendência de evolução do nosso estudo. É verdade. Mas tem algo, Daniel, que acaba não mudando, que é essa vontade que martela na cabeça da gente de querer fazer aquele curso que a gente sempre sonhou, aquela vontade, não é? Quando você pensou, quando você virou a chave, você falou assim, poxa, já estou estabelecido aqui no mercado farmacêutico, mas tenho vontade de fazer odonto. Como foi isso? Não foi uma decisão muito fácil, viu? Porque, na verdade, eu já estava como gerente de pesquisa e desenvolvimento. Uau! Então, eu estava bem sucedido na minha profissão, mas um dos fatores, assim, não era nem pela questão de satisfação profissional, que, nem financeira, que é o que impactou. Até porque, assim, tanto por cargo como por salário, estava realizado pessoalmente. Só que, na verdade, assim, indústria é aquele negócio que ele te suga muito. Então, você trabalha muito e que, na verdade, assim, como a minha família é toda de Minas e era praticamente só eu e minha esposa e tinha só meu filho ainda, eu fiquei naquela, falei, poxa, e tinha muitas oportunidades de trabalho excelentes, só que aí a gente ficava um pouco preso, porque às vezes era pra mim, pra minha esposa não, e aí você fica naquela. E às vezes pensando no futuro, e às vezes até uma questão assim, poxa, será que eu vou fazer isso mesmo tendo uma profissão que eu amo, fazer outra profissão que eu também, assim, é algo que eu me identifico muito. Procurei no início falar assim, quer saber, vou fazer odontologia. Tinha, na época, antigamente tinha odontologia noturno, que foi onde eu estudava e trabalhava, mas não foi fácil, porque assim... desgastante, hein? Super desgastante, até que chegou um determinado momento que realmente não dava, fiz só odontologia e, na verdade, não conseguia nem trabalhar, até porque eu tinha que me focar no que eu ia atuar, e foi aonde, assim, desde o início procurei fazer estágio, monitoria, era dentista formado, ia fazendo mestrado, ia dando monitoria em faculdades, realmente sempre dedicando, mas pensava, poxa, vou ter que deixar, mas vou ter que me focar em algo que estou almejando outras realizações aqui. Até porque, entre as profissões, eu tenho uma vantagem. Hoje, como cirurgião dentista, eu consigo trabalhar melhor a minha agenda, só que aquele negócio... Dentista é muito bom que você é autônomo, você faz os seus horários. Só que quando você não trabalha, você não ganha. Quando você é CLT, no caso farmacêutico, você trabalha de carteira assinada, você pelo menos sabe que você tem sempre seu fixo ali. É uma decisão difícil, mas que assim, é até aquele discurso do Steve Jobs que ele fez, que realmente assim, as coisas vão se ligando e muita coisa surgiu para mim, a oportunidade justamente pelas duas formações, em cursos de pós e tudo, é onde foi tendo essas oportunidades. Tanto que hoje, mesmo sendo dentista, não deixo de ser farmacêutico, eu trabalho aqui na instituição também como farmacêutico. Então, acaba que independente da gente ter formações diferentes e formações afins, a gente tem essa possibilidade de nunca deixar de atuar. Por exemplo, a professora Milena, aqui da Faculdade de Odontologia, ela é cirurgiã dentista, mas ela também é advogada. E hoje ela trabalha em odontologia legal, que é como se fosse essa parte da legislação dentro da odontologia. Interessantíssimo. Então, assim, acaba que tudo se interliga no final. É verdade. Porque antigamente, no universo das profissões, ou você era isso ou aquilo. Exatamente. E de uns tempos pra cá, acredito que mais nessa nossa geração mesmo, a gente foi abrindo a cabeça e falou, poxa, eu posso ser isso e aquilo e mais alguma coisa se me der vontade. Antigamente era impossível você pensar em repensar a sua carreira após os 40. Exatamente. Hoje, quantas pessoas estão aí mudando de área, inclusive alunos que a gente tem aqui na Uni-Goiás, não é, que resolvem mudar, assim, totalmente. Tem muitos alunos que a gente tem, por exemplo, biomedicina e vai fazer farmácia, ou o inverso, farmácia, vai fazer biomedicina, que são áreas muito interligadas. Você falou, é engraçado isso que a gente vê, o paciente mais novo, no caso pensando em odontologia, hoje a odontologia está muito igual à medicina, por exemplo, eu sou endodontista, que é a parte que faz o tratamento de canal. 99% dos meus atendimentos é canal. E hoje a odontologia, você tem o dentista que faz a parte de canal, tem o dentista de aparelho, tem o dentista de implante. Ele é mais dividido que é o que era a medicina. E às vezes você pega um paciente mais antigo, que ele quer, o dentista faz tudo. Só que hoje a gente se especializa mais justamente por isso. Às vezes até formações diferentes
justamente para você conseguir fornecer um tratamento melhor. Sim, mais especializado, né? Às vezes o pessoal tem muito essa visão, eu faço mestrado para ser professor. E não necessariamente, por exemplo, fiz o meu mestrado no Rio de Janeiro. Lá, o pessoal faz mestrado, não é para ser professor, eles fazem mestrado para justamente se diferenciar no mercado, ter um conhecimento melhor e promover um atendimento mais adequado para o paciente. Que é por isso que a gente acaba, assim, que nem você falou, tem muito profissional da área, mas se a gente se diferencia, sempre tem espaço para quem se capacita. Exatamente. E eu vejo que a UniGoiás, ela gosta de entregar isso mesmo dentro da própria graduação. Exatamente. Um exemplo, todos os cursos têm aula de Libras. Exatamente. Porque hoje a inclusão é uma realidade. E que para mim, assim, é muito interessante, né? Sempre que a gente tem uma possibilidade, a gente toca nesse assunto. E também a parte prática que a UniGoiás entrega para os seus alunos é algo fenomenal. Exatamente. E é o que você falou, aqui a gente tem uma gama de profissionais muito capacitados que atuam em várias áreas diferentes que trazem essa experiência para o aluno. Você falando de Libras é interessante porque a endodontia, o tratamento de canal, geralmente o paciente ele fica com o negócio na boca, só o dentinho ali, e você tem que comunicar com o paciente. Eu já tive pacientes que comunicaram por Libras. Olha só! Então, assim, para você ver que aí tem paciente que vai e é algo que tem crescido muito. Então, essa parte da inclusão é importante a gente ter e o aluno ele se dedique. Antigamente, na minha época que eu fiz odontologia, Libras era uma disciplina opcional. Hoje não, hoje o aluno ele já está incluso na grade dele, ele tem que fazer, tem que pelo menos saber um básico ali. É importante. Que é algo que eu falo para os alunos também, farmácia, esses outros cursos, que acaba que quando você vai trabalhar para alguma empresa, é o que eu falo, pessoal, pós é importante, mas não deixa de fazer inglês. Antigamente, na minha época, inglês era algo diferencial. De fato. Hoje é obrigação. Então, assim, é o que você falou. A gente, lógico, hoje o idioma é algo que o aluno tem que correr atrás, mas na parte profissional e de formação, a gente dá muitas oportunidades para os alunos. Tanto de acompanhamento, de rotina clínica, estágios, monitorias. Por exemplo, alunos que gostam mais de análises clínicas. A gente faz processo seletivo, ele fica mais tempo dentro do nosso laboratório escola, trabalhando com as meninas lá, procurando se aprender, diferenciar, e nada melhor do que você fixar conhecimento através do ensino. E às vezes o próprio monitor que está ali orientando os colegas, você aprende muito mais, até porque você aprende com outros. Na odontologia, os alunos mesmo, quem faz a monitoria, que às vezes tem muito aluno que pensa, poxa, mas eu vou ficar aí um dia por semana. Exato, ou então vou passar o dia todo dentro da faculdade. E que, na verdade, é por isso que eu te falei assim, eu na minha formação tive muito estágio e que a gente tem muito aluno de odontologia que fala, poxa, professor, quando eu atendi, eu ficava a manhã inteira aqui, eu vi um caso. Quando eu sou monitor, eu passo em todos os boxes, às vezes eu tô vendo 20, 30 casos diferentes, então isso abre a minha mente. Da mesma maneira, é o que a gente fala, os alunos em biomedicina, ao invés dele ver uma análise, ele tá vendo várias análises diferentes, o pessoal que trabalha no laboratório. Então você começa a ter essa visão, até porque é difícil hoje, tanto para você quando você vai escolher uma profissão, como dentro da profissão, às vezes a gente não tem noção de tudo que ela pode oferecer para a gente. De fato. Às vezes na monitoria, quando você pega áreas diferentes, atuações diferentes, você vê ou conhece com os colegas áreas que você talvez não tinha se imaginado. Tivemos caso aqui em biomedicina, uma aluna, ela chama Jéssica, e no início, quando eu entrei na coordenação, ela me falava questão de análises clínicas e ela, por conta de um estágio que ela conseguiu em imaginologia, ela se identificou e ela vai formar agora e quer fazer a questão de a especialização dela em imaginologia e focar numa área que não era uma área muito falada, que a gente trata ela na nossa grade, que ela está se diferenciando, ela está focando e vai trabalhar nela, e é uma área pouco concorrida. Pouco explorada, que ela tem muito mais oportunidade, tanto de salário como oportunidades até de trabalho em si. Poxa, interessantíssimo. E algo que já se desperta durante a faculdade, durante a graduação superior. Isso. E que são oportunidades, professor Daniel, que aparecem durante as aulas práticas. Exatamente. O que você poderia dizer um pouquinho para a gente sobre essa monitoria clínica, sobre as ligas acadêmicas que os alunos participam? Isso. Como que funciona aqui na UniGoiás? Geralmente, no início do semestre, primeira semana de aula, tem os processos de inscrição, tanto para monitoria como novas ligas acadêmicas.
Só para a gente diferenciar, às vezes, para caso alguém não saiba, a monitoria seria o seguinte: algumas matérias específicas, principalmente matéria prática ou laboratorial, seria aquele aluno que ele vai trabalhar ajudando o professor naquela disciplina. Então, para que o aluno seja monitor de uma disciplina, ele já tem que ter pelo menos cursado a disciplina, até porque ele vai ensinar o colega. Exato. Já a liga acadêmica é o quê? Por exemplo, a gente tem uma liga de endodontia, a gente tem as ligas de farmacologia, no caso da farmácia, que são como se fosse uma equipe de professores em que esses alunos eles vão fazer aulas extras relacionadas ao tema da liga, onde ele vai tratar de palestras, ele vai assistir a aula, às vezes traz cursos, mini cursos para a faculdade, só que são alunos que às vezes até essa questão, por exemplo, que geralmente a gente trazer um profissional de fora, ele é custeado. Exato. Às vezes quem é da liga, que ele já assiste mais, ele tem essas aulas, ele vai conseguir o quê? Ter um desconto melhor e é algo que já vai inserindo o aluno nesse meio. E é o que eu falo para os alunos, poxa, você tem a oportunidade de conhecer um profissional, você tem a oportunidade de ter um contato mais direto. Fazer um envolvimento, né? Um envolvimento, até porque hoje é o network, a gente precisa desse contato. E às vezes, principalmente dependendo do aluno, ele vai dali, ele consegue um contato, faz um estágio até fora da faculdade, com outro profissional, que a gente aqui tem muito disso. Tem alunos que fazem estágio em SESC, fazem estágio em atendimentos públicos, em hospitalar. Então, ele consegue conhecer outros profissionais e ver a realidade. Porque, às vezes, a gente aqui, como professor, que tem um contato do dia a dia, às vezes o aluno não entende muita coisa, ou às vezes, quando ele pega outra coisa, ele começa a abrir a mente. Então, essa é uma oportunidade muito boa. Tanto que muitos alunos, às vezes, até tem aluno hoje que, assim, eu me surpreendi, acho super interessante, aluno de primeiro e segundo período perguntando questão de estágio. Aí a gente até o contrário, a gente tem que orientar eles, é o contrário, falar assim, olha, aí você ainda não tem a noção, só cuidado para não aprender o que é errado, porque infelizmente na rotina do dia a dia, às vezes pode ser que alguém faça algo que às vezes assim, pela experiência, não que esteja errado, mas às vezes ele pula uma etapa que às vezes isso dificulta um pouco o entendimento do aluno. Sim. Mas que assim, é o que eu falo, faça, mas nunca perca em mente o que é o correto. Vai fazendo, pelo menos observando, e discute com o professor na faculdade. Fala, professor, eu vi isso assim. Até porque, por exemplo, análises clínicas. Tem um que vai falar, professor, aí até a gente teve uma situação esse mês passado. No laboratório ele faz uma análise desse jeito. Aí o professor vai falar, olha, não é que tá errado, é porque existe kits. Um kit, ele faz a análise, ele funciona desse jeito. Existe esse outro kit, esse kit analisa desse jeito, então por isso que tem a diferença. E aí o aluno começa a entender, então não quer dizer que é aquela situação que tem que acontecer para não tem que ser a risca. Exatamente. Não é exatamente. Então ele começa a entender, expandir o horizonte e ver que existem essas diferenciações. Legal. Professor Daniel, poxa, a gente tá falando aqui, já bateram alguns minutos e o nosso papo tá chegando ao fim, mas a gente já vai deixar aqui um convite para que a gente possa falar também dessa associação entre odontologia e estética e cosmética, por exemplo, para que a gente possa falar um pouco mais sobre biomedicina, para que a gente possa adentrar nesse universo num próximo bate-papo. Com certeza, eu acho que isso é um bate-papo que aí vai envolver os cursos da área da saúde toda aqui, que é estética hoje é o que está em alta. É isso aí. Então, fechou. Bola. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelas palavras também. Tenho certeza que engrandeceu muito quem está nos acompanhando. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de, pelo menos, trazer um pouquinho tanto da minha história como das oportunidades que a gente tem. E até o que você falou, às vezes são poucos minutos, mas que pelo menos já ajuda qualquer aluno, pelo menos, a tirar uma dúvida, ou que seja procurar a gente, porque às vezes o tempo é muito curto, mas a gente pode pegar essa oportunidade, o aluno que tem dúvida, procurar a gente, discutir, que a gente vai fazer. E se quiser trazer temas, e às vezes os alunos apresentarem, querer discutir de estética ou não, porque tem a estética do pessoal da biomedicina, que é uma estética, a gente fala, um pouco mais invasiva, como se fosse algo injetável e tudo, e tem a estética do curso de estética, que é algo mais extracorpóreo, que você tem, a gente pode abordar bastante essas áreas aí. Bacana, tá, então. Fechou. Obrigadão. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Como seria para você fazer o curso dos seus sonhos? Aqui ele se torna realidade. Chega de adiar esse sonho. Faça sua graduação superior na UniGoiáses. Odontologia, medicina veterinária, fisioterapia, farmácia, biomedicina e muitos outros cursos, especialmente na área da saúde. Laboratórios muito bem equipados, professores de alto nível e metodologia comprovada. Somos uma instituição nota máxima no MEC.
Faça agora sua inscrição para o vestibular no site unigi, com y no final.edu.br. Faça o curso dos seus sonhos. Estude na Uni Goiás.